Fala pessoal, e aí nós estamos aqui mais uma vez, estou muito feliz de receber vocês aqui. Não se esqueça, antes disso tudo começar, antes de tudo que a gente vai bater de papo, vai lá embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá essa força pra gente, já faz isso. E no final, não esquece, deixa um comentário, manda pro seu papagaio, pra a vizinha que é chata, pra vizinha que é legal, pra sua avó, manda pro seu amigo que você acha que precisa emagrecer, manda pro seu amigo que é gordinho e que não quer emagrecer, fala pra ele que hoje a gente tem um astro aqui. Não, há uma astro, na verdade, não é o Fábio, mano, é a Angelina. Bom, para você que não me conhece, eu sou o Gabriel, sou teólogo, sou pastor, sou pai do Isaac, sou marido da Mariane e sou aqui um dos hosts do DRP junto com o Marcão. Fala, Marcão. E o segundo rostinho, não muito lindo. Somos nós, Marcos Roberto. Nós? Marco Roberto? É. Tem mais de alguém? Mais uma pessoa? Eu e o Roberto. Eu, o Marcos e o Roberto. Alguns me conhecem por Marcão e outros por Beto, então somos nós. Pai da Sara, marido da Elisene, professor de teologia, de história, né? Formado em teologia e em história. A gente também luta com essa parada do pastoreio aí, né? Sofre pra caramba, ajuda alguns irmãos e é mais ajudado por todos. Ele é mais crente do que todo mundo, viu? Sim, imagina, né? Se é o mais crente, imagina o menos daqui, misericórdia. Mas é isso aí, tamo junto pra hoje. Cara, vai ser arrepiante. Vai ser arrepiante. Prepara aí pra você ouvir. Cara, a gente tem um papo hoje com um amigo do coração, um amigo nosso, pai da Angelina, essa princesa que tá aqui conosco. Fabião, se apresenta, mano. A mesa é tua, vamos pra cima. Quem é você? Nessa. Bom, já começaram me apresentando. Eu sou o pai dessa princesa, casado com a mulher mais abençoada que eu já conheci na vida. Hoje tem que ter. Agora me responda, você orou e ela deu sorte? Não, ela orou. Sou nutricionista há mais de 7 anos, já fazendo acompanhamentos com atletas, desenvolvendo a parte de performance esportiva e também estudo teologia. Não sou mestre, não sou pastor, nem doutor, mas eu sou um aventureiro no estudo da palavra, no conhecimento da sabedoria do livro milenar, exatamente para agregar o que a palavra pode nos ensinar a respeito de nutrição. Então, uma das coisas que a gente vai debater, acredito, né? Com certeza a gente vai tentar fazer esse casamento legal aí. E hoje eu trouxe essa parceria aqui pra gente debater. Hoje ela tá afim de tomar uma água sem lactose. A intenção é ver se nos primeiros minutos, né, ela atrai o público. E espero trazer muito conteúdo bacana, algumas reflexões interessantes que possam agregar na vida de vocês aí, na vida de todos vocês. Massa. Fabião, conta pra gente um pouco como é que você chegou na nutrição, por que você foi parar na nutrição? Cara, é interessante, assim, eu fiz 2 anos de direito, né? E assim que eu saí da escola, Brasília, todo mundo concurso público, advogado, promotor, juiz e alguma coisa do direito. E na minha cabeça sempre foi muito isso. Falei, cara, eu tinha feito estágio num tribunal e falei, cara, achei fantástico lidar com alguns magistrados, né? Uhum. E o bacana de tudo isso foi que quando eu entrei no direito eu não tinha maturidade. Então, eu tava ali com meus 17, 18 anos. Eu acho que... Bom, pode pegar ela aqui. Ela quer tomar água sem lactose. Ela quis botar a água sem lactose no café. Ele ia te servir. Vamos lá. Gente, olha só, DRP é isso, viu? Família, mesa, criança, é isso aqui. Então, vem pra mesa. E aí eu fui pro direito sem muita maturidade e uma visão que eu tinha era, cara, agora eu posso tudo. Meus pais me deram condição de estudar numa faculdade legal, aí eu saí com o pessoal da faculdade e tal, e foi tocando a vida. Uhum. Tinha saído do futebol, né? Eu joguei futebol minha infância toda, achei que um dia fosse me tornar jogador de futebol. Não é tão bom assim, não. E não foi tão bom, não. Não deu. Eu já vi. Aí eu falei, já que não deu no futebol, eu vou pra nutrição, né? E aí acabou que não me identifiquei. Tive algumas situações dentro do direito que eu não me identificava. Uhum. Eu falei, cara, não me enquadrei no cenário que eu achei que fosse o direito pra minha vida. E aí eu abandonei os estudos, só que ficava naquela, cara, eu preciso estudar. E aí na época eu lembro que eu fui pra uma viagem e quando eu voltei passando mal. Eu falei, cara, garoto de 21 anos, na época, 19, não lembro, passando com dor no abdominal, assim, eu falei, alguma coisa tá errada. Pô, a vida inteira me cuidei, por que eu tô com essa dor? E aí eu fui ao médico, cheguei ao médico e falou assim, cara, tu tá com estetose hepática.
Aí, opa, traduz isso aí. É isso que eu ia falar agora. Gordura no fígado. É o quê? Gordura no fígado, com 18 para 19 anos. E aí eu falei, tá, e por que isso? Ele falou, alimentação, bebida, exercício, o que você tá fazendo? Eu falei, cara, a vida inteira eu fiz, mas hoje, pô, tava indo pra balada e tal. Tava com um ritmo de saúde 0. Então ele falou assim, olha, você precisa se preocupar. E aí eu voltei a treinar, fui pra academia e tal, e no meio desse processo, uma colega falou assim, olha, fez a avaliação, falou assim, ó, tá legal, a evolução tá ficando bacana, mas veja bem, se tu for um nutricionista, cara, tu pode ter um resultado melhor. Aí, ué, que parada é essa? Me explica isso aí. Até então nunca tinha feito sentido, porque não era tão, pra mim, não era minha realidade. Se eu tô falando há 10 anos atrás, 11, 12 anos atrás. E aí eu comecei, fiz acompanhamento e comecei a ter os primeiros resultados. E aí eu falei, cara, não me identifiquei com direito, mas, poxa, a nutrição tá aí uma coisa que eu curti. Vou falar de esporte, vou conectar pessoas àquilo que eu gosto, a vida inteira eu curti esporte e vou viver essa experiência. E aí fiz o vestibular, não comuniquei nem meu pai nem minha mãe, passei, falei, ó, pai, passei na nutrição. Ele falou, você tá maluco? Vai fazer o quê? Só tem mulher lá e, cara, como é que é essa profissão? Você nem sabe. Entendi por que Nossa, meu Deus do céu. Mas na época, a namoradinha da época, né, acabou que não deu certo, e graças a Deus eu tô muito bem acompanhado. Mas assim, e aí, cara, quando eu fui, meu pai, inclusive, conversou com um amigo meu do futebol, falou assim, cara, conversa com o Fábio, ele tá maluco, ele largou direito pela nutrição. Mano, como é que é essa profissão? Pra Brasília, isso é punk, né? Exato, e é uma realidade teu nova, pai né? servidor público em Brasília, então, né? a vida inteira, desde garoto, escutei assim, cara, estuda pro concurso. Estuda pro concurso público. Estabilidade, financeiramente pro teu futuro, pra tua família e tal. Então a gente escutava muito isso. A minha infância inteira, até pouco tempo atrás, eu tenho 8 anos, 7 anos de formado, meu pai esses dias falou assim, ei, filho, pensando no concurso público. É interessante que a nossa geração foi criada nessa realidade, né, cara? Por exemplo, o meu pai e minha mãe são concursados. E, tipo assim, a gente não foi... E eu não... Pelo amor de Deus, eu não tô criticando eles aqui. Isso é o ground deles, né? É o background deles, cara. Tipo assim... O que eles ensinaram pra nós foi, tipo assim... Mano, você precisa garantir o pouco do início do mês. É isso. Ah, não é muito, mas é certo. Essa é a frase, assim. Sim. Então, não foi gerado em nós essa... Eu tô falando isso porque, tipo assim, cara, eu te admiro, porque além de nutricionista, tu é um homem de Deus e tu é empreendedor. Ah, esqueci essa parte. Empresário, dono de clínica. Você ainda vai falar isso tudo, exatamente. mas, tipo assim, a gente não foi inserido a esse espírito empreendedor. Não, de forma alguma. Na verdade, eu acho que assim, é até justificável. Se você pega, por exemplo, o que nossos pais passaram, né? Épocas de guerra, épocas de conflito, escassez, crise de Collor e por aí vai. Então, assim, meu pai até hoje luta por uma ação exatamente por conta do passado, né? Tentando restituir um problema que aconteceu na época, por conta de ser funcionário. Então, assim, é compreensível. A gente vive e reage baseado naquilo que a gente tem como experiência, né? Então, até mesmo para mudar esse cenário, uma das coisas que eu sempre falei para minha esposa, eu falei assim, a gente precisa de trazer opiniões diferentes para nossa mente. Isso. E como isso? Cara, através de uma leitura da palavra, leitura de bons livros, né? O próprio Salomão fala a respeito de se conectar com pessoas com sabedoria. Porque quando você se conecta com alguém que tem um entendimento diferente do que você cresceu e aprendeu, você começa a trazer aquelas reflexões. Você fala assim, cara, será que a vida inteira eu caminhei no caminho certo? Ou então, será que as escolhas que eu fiz a vida inteira sempre foram tendenciosas a fazer exatamente como meus pais me ensinaram? Como eu posso pensar diferente? Romanos 12:2 fala, né? Não vos conformeis com esse século. Então, vamos transformar um pouco, então, essa realidade e agir, pensar de uma forma diferente. Como? Cara, se conectando àquilo que de fato faz sentido. Para mim, hoje, uma das coisas que me ensina muito é exatamente o que eu até brinquei. Falei, ó, por que eu estudo teologia? Cara, com o intuito de crescimento, de aprendizado, pra gente aprender a compartilhar essas informações também, né? E tu tava numa capital que é pesado, né? Lá em Brasília é pesado essa parada do concurso. Eu sou de Brasília, né? Saí de lá com 22 anos de idade. E em Brasília é aquele negócio. O funcionário público, ele tem 2 objetivos básicos. O cara quer passar no concurso público primeiro, depois ele quer ter um carro legal.
comprar a casinha É dele o ciclo financiada, do brasiliense, né? do brasiliense. O carro, legal, o apartamento ou a casinha financiada e tal. E a lancha no Lago Paranoá. Já é o up. É Política. Então, assim, só que eu sempre, com todo respeito, eu sempre observei uma limitação nisso. Sim. Eu sempre observei limitação. Então, assim, quando eu cheguei aqui em Goiânia, que eu vi um outro mundo, né? A galera empreendendo, construindo, alugando, vendendo, comprando. Eu falei, cara, o limite aqui, o limite do empreendedorismo é você quem põe. Sim. Porque não tem. E quando você se fecha, às vezes, nessa caixinha aqui em Brasília, é tradicional. Cara, minha família tem vários funcionários públicos, mas assim, a galera foca, é uma vida para estudar, para passar, para chegar nesse negócio. Mas quando chega, estaciona. É uma pena. E você vê que cria um modelo de vida brasiliense, né? Igual você falou, é o ciclo, um modelo. né? Eu não sei nem se é brasiliense, cara. Eu acho que é brasileiro, assim. Isso é verdade. A gente agora, e eu fico muito feliz porque eu tenho uma série de amigos que estão empreendendo, sabe? Legal. Sempre que eu vejo, cara, eu tento de alguma forma, tipo assim, cara, se eles moram perto de mim, eu tento comprar com os caras. Se eu posso, eu pego uma assessoria, tá? Eu tô envolvido no negócio, eu pego a assessoria com o cara. Por quê? Porque eu acho que é dessa forma que essa geração nova, ela tá mais empreendedora, assim, sabe? Sim. Tipo, essa é uma das questões, assim, pra mim. Tipo, cara, a gente precisa... E isso é base dessa conversa aqui hoje. Mano, como é que a gente pode preparar essa geração? Porque esse é o nosso papel, cara. Sim. Sabe? Como é que a gente pode preparar essa geração em termos espirituais, mas também em termos, sei lá, corpóreos. Estruturais. Enfim, não sei. Tipo... Como é que você acha que tem essa relação? Tipo, eu posso empreender sim, mas, mano, eu não vou conseguir empreender se eu não estiver dormindo certo, se eu não estiver me alimentando certo, se eu não estiver praticando exercício. Aliás, eu até posso, mas eu vou morrer, né? Burnout tá aí pra isso, né? Uma das coisas que eu vejo, assim, muito constante, eu pego até uma parafraseando um pouquinho do que Napoleão Hill fala, assim, a gente precisa remover certas teias de aranhas mentais. O que ele chama de teias de aranha? São pensamentos que estão ali no cantinho, na nossa mente, que não agregam em nada, mas que continuam ali nos limitando a desenvolver algo diferente. Então, por exemplo, eu cresci assim, nasci assim e vou morrer assim. Síndrome de Gabriela? Total, exato, né? A gente escuta muito isso. Então, assim, quando você começa a querer romper e fazer algo novo, que talvez seus pais nunca fizeram, até por conta dessa questão cultural, dessa questão de visão de vida mesmo, você começa a ter que se basear em coisas diferentes. Então, hoje, o que você falou... Qual é a ferramenta que as pessoas mais utilizam? Rede social. Então você tem inúmeras pessoas, tanto de forma positiva como de forma negativa, para você acompanhar, para ser talvez um modelo, uma forma de te incentivar, enfim. Mas o que eu vejo é que quando a gente começa a trazer novas mensagens, por exemplo, eu tenho um livro que para mim foi um divisor de águas nesse aspecto, porque quando eu me formei em nutrição, uma das coisas que eu achava era o quê? Mano, eu vou falar só de fisiologia, falar de bioquímica, suplemento, etc. Mas não, eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar meu dinheiro e no mês que eu não atendia. E aí eu atendia 10 pessoas no mês, já ligava pra ela e falava assim, opa, hoje a gente vai comer aquele sushi que você gosta. Pai, gastava tudo naquela noite. E no dia seguinte, a conta vinha. E no mês seguinte que eu atendi 3 pessoas, não mais 10. E aí vinham aquelas situações que você falava assim, cara, opa, eu não recebo mais aquele saláriozinho todo mês bonitinho. Eu preciso entender como funciona o empreendimento. Como um empreendedor pensa. Reserva de oportunidade, reserva de emergência, criar um fundo de caixa. Tudo isso você vai aprendendo. Mas a gente não é ensinado isso na faculdade. Na faculdade você é ensinado a entender de doença, compreender como funciona a relação intestino, Então tudo isso você começa a trazer outras necessidades. Como eu posso aprender sobre isso? Cara, meu pai... concursado. Cara, eu tive experiência maravilhosa através daquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Que ele menciona uma realidade que eu acredito que hoje a gente precisa ter essas referências assim. Eu tenho o meu sogro, que é um baita empreendedor, que é semi-analfabeto, aquele cara que a vida ensinou ele a ser empreendedor porque foi a única condição que ele viu de crescer na vida, de sustentar 3 filhos, de ter a estrutura familiar dele, mesmo não tendo condição de passar no concurso público. E ele tocou a vida legal. Massa. Então, uma das coisas que eu tive as duas realidades que o próprio livro menciona. E o que eu vejo? Talvez uma das coisas que a gente precisa entender hoje, nesse período que a gente vive hoje, é que, cara, muitas das coisas que a gente
pensa ou tem como objetivo de fé, a gente só não alcança porque a gente se limita. Se a gente deseja ser empreendedor, primeiramente, você pode se dedicar, você pode estudar, você pode se empenhar, pode colocar na mão de Deus e orar e pedir direção, etc. E você pode alcançar. O que te limita? Aquilo que muitas vezes está aqui, concentrado na nossa mente. Então a gente pode atingir patamar. Eu canso de atender atletas que muitas vezes falam assim, cara, eu quero chegar aqui. Por exemplo, a gente tem 2 atletas agora que tem nível olímpico. Uau. Né? Jogadores de vôlei a nível olímpico. Um reserva do Bruninho, que é o Matheus, outro Abubakar, que está na França, na Itália. E uma das coisas... Na França. E uma das coisas que eu vejo assim, cara, os caras estão focados. Então, qual que é o meu objetivo? O que eu quero alcançar? Então, para isso, eu preciso entender o caminho. Mano, eu preciso chegar... Para eu chegar lá, o que eu preciso fazer? Eu preciso me dedicar todos os dias, eu preciso acordar mais cedo, eu preciso fazer meu momento aqui. Então, eu acho que isso, a nossa geração está aprendendo de uma forma um pouco mais na prática, na pancada. E a gente está sendo, de uma certa forma, treinado a trazer uma geração diferente. Isso. Porque a geração dos nossos filhos, eles vão vir com outra perspectiva. Pode concurso público? Pode, com certeza, nada contra, porque é perfil, muito perfil também. Mas, cara, se você tem uma ideia genial, eu canso de ver, às vezes, pessoas com uma capacidade na tecnologia, na parte de desenvolvimento de informação, e, cara, sabe o que é? Poxa, eu me formei em TI, mas eu tô procurando um emprego de 1.500 contos. Aí você fala, cara, a quantidade de empresas que pagariam para você ter teu trabalho ali, sabe? Só que às vezes as pessoas se limitam ali. Então tem um gabarito nada contra absurdo. quem tá ganhando 1.500 contos, né, mano? De forma alguma. Eu acho, faz parte do processo. Exato. Eu acho assim, Fábio, a gente foi criado, nessa cultura do é pouco, mas é certo. Exatamente. Sabe? Eu ouvi isso a minha vida inteira. Eu posso tomar aqui essa água com lactose? Faz favor. Sem lactose. Mano, a gente foi criado nessa ideia. E aí o que eu acho maneiro da geração atual é que, tipo assim, por exemplo, o meu filho, eu me lembro claramente meu primeiro contato com o computador. Eu me lembro, cara. Minha mãe tinha uma escola na época, meu pai comprou pra poder ajudar lá na questão de prova, porque eu sou da época do mimeógrafo, mano. Cheirão de álcool na sala. Esse foi o nosso primeiro contato com álcool na vida, tá ligado? Foi as provas do mimeógrafo. Pegava a prova e cheirava. Daí que desenvolveu. Eis a questão. A culpa é do mimeógrafo. Jesus, mas enfim. Pegava a prova e ficava abraçado. Não, mano. Eu me lembro da gente, a minha mãe professora, eu me lembro da gente passando prova pra minha mãe, ajudando ela, e o chão da sala de casa cheio de prova, porque a gente botava pra secar, né? As provas. E aí botava assim, uma do lado da outra, e a sala cheia de prova. Cara, eu me lembro do meu primeiro contato com a tecnologia. E aí, eu vejo o Isaac hoje, meu filho, ele pega o telefone, mano, e tipo assim, ninguém ensinou o Isaac, mano. É simplesmente isso. Ninguém nunca ensinou o Isaac. O Isaac pega o telefone e ele faz assim, ó. Já vai. Então, tipo assim, cara, a geração atual, Gabriel, porque ele vê que você faz e tal, mano, sim. Mas você entende que se ele tá reproduzindo aquilo que a gente faz, então aí que o bagulho fica mais doido, porque significa que a gente precisa fazer coisas que possam ser reproduzidas. Exatamente. Sabe? Então, tipo, a ideia é assim, cara, o que a gente tá fazendo hoje pra dar um comando pra que a próxima geração consiga voar naquilo que a gente andou? Uau. Sabe? Eu tenho pensado muito nisso. E aí, isso ligou pra mim porque uma vez, isso se conectou comigo, porque uma vez eu me lembro que tu comentou algo comigo e eu achei fantástico. É bom que ele lembra, às vezes eu nem lembro. Mas eu também tenho uma coisa que ele talvez não lembre, eu vou falar. Olha, eu me lembro que tu falou assim, a gente comentou contigo sobre uma conhecida nossa que tinha dado, tipo, coisa com açúcar para o bebê recém-nascido e tal. E aí, talvez tu falou por uma questão de conhecimento teu. Sim. Assim, e tu falou, e aquele negócio ficou guardado em mim. E a gente não tinha o Isaac ainda. E a gente não estava pensando em engravidar. Ou a gente estava pensando em engravidar, alguma coisa parecida assim. Você falou assim, pois é, depois forma um jovem depressivo e ansioso e não sabe por quê. E cara, tem noção de que o que eu dou para o meu filho hoje, o Isaac vai fazer 1 ano,
O que eu dou pro meu filho hoje vai determinar, talvez, É isso, mano. Total. Fala pra gente. É como isso se a aí. gente pegasse, por exemplo, vamos pensar num celular como esse. Uhum. Quando você compra um celular, a primeira coisa que ele pede é o quê? Suas configurações. Uhum. Ele vai pedir teu e-mail, vai pedir suas informações, e ele vai configurando baseado no teu perfil. Uhum. Então, o que eles buscam? Cada vez mais deixar para você usar da melhor forma possível. Vamos dizer que ao nascer, isso é exatamente o que acontece com o corpo de uma criança. Então, quando a criança começa a ser estimulada, já num primeiro momento do parto, por exemplo, o parto cesáreo ou o parto humanizado, essa diferença, o contato com bactérias do ambiente hospitalar e o muco vaginal, por exemplo, já incentiva a função imunológica da criança. Uhum. Então, digamos que ali você colocou o seu e-mail e digitou seu login e senha para você começar a cadastrar suas informações no celular. Uhum. Então, isso começa na formação da criança. Então, quando você começa a evoluir o processo de alimentação na primeira infância, uma das coisas que a gente desenvolve é o processo de ser gradativo. Existem várias técnicas, né? A gente, inclusive, o pessoal falou assim, você é nutricionista, vai ser fácil com a Angelina. Eu falei, mas eu lido com performance, eu lido com nutrição voltada para, às vezes, emagrecimento, estética, mas materno-infantil, tô tendo que revisar tudo de novo. Por mais que eu gostava Volta pra de aquele capítulo e aquela aula que você matou, tá ligado? E aí, uma das coisas que a gente vê é que, na verdade, o excesso de estímulos que é gerado através não só de alimentação, mas de informação, isso gera, às vezes, no próprio organismo da criança, um colapso. Então, por exemplo, quando você começa, como eu mencionei aqui, na primeira infância ali, o contato com bactérias, você está desenvolvendo imunidade. A mesma coisa acontece com a alimentação. O intestino é o principal responsável de todo o nosso corpo como barreira de proteção imunológica. Então, a partir do momento que você começa a inserir o excesso de alimentos, principalmente açúcares, gorduras, temperos, etc., você está criando a identidade intestinal dessa criança, que muitas vezes pode ser favorecida por excesso de açúcar. Uhum. Porque a sensibilidade que traz a liberação de açúcar de forma constante, ela começa a gerar fatores de ansiedade. Uhum. Então, assim, na evolução do processo alimentar, é fundamental a gente começar por etapas. Algumas pessoas até começam, eu não vou colocar nos primeiros dias, primeiros meses, coisas doces, vou colocar mais, nem frutas, as pessoas às vezes eu não coloco mais ali algo mais salgado, exatamente com esse cuidado. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também com relação ao que a gente vai oferecer para a criança, né? Por que se fala do excesso de açúcar na primeira infância? Exatamente por isso, porque aí você começa a estimular hipersensibilidades que talvez a tua criança não esteja preparada para aceitar naquele momento. Cara, sabe o que eu acho muito louco? Eu me lembro, apesar da minha diferença para vocês ser um pouquinho, mas eu me lembro, por exemplo, do meu pai receber o salário e dar, não sei se era R$1 ou R$2 para cada um de nós, para a gente ir, por mês, para a gente ir na padaria e poder sentar, eu e meu irmão, e tomar um baré com um pedaço de pudim. Cara, uma vez por mês. Uau. Então, assim, praticamente uma vez por mês a gente tomava um refrigerante. E aquilo era insano, era bom demais, era louco. Era o momento da família, né? E aí, por exemplo, igual eu tenho um adolescente de 14 anos, então eu vou falar da geração dela. Cara, hoje essa molecada toma refrigerante o tempo inteiro. É à vontade. E não é uma questão na nossa época era questão de... Era condição, custo, era né? o custo mesmo, condição financeira. Hoje não. Hoje com R$1 eles compram uma pitulinha ali e bebe. Sim. Todos os dias, se quiser, na hora do almoço. E aí, assim, quando você falou do humor, a gente estava falando... Olha o humor dessa molecada de hoje. Cara, eu fico tentando imaginar. Tem dia que eu olho uns adolescentes que eles acordam felizes. Não é o caso da Sara, tá, gente? Graças a Deus. Minha filha não tá Sarinha, gravado. você tá ouvindo isso? Minha filha é constante, graças a Deus. Ela puxou os pais, ela é bem constante. Sim. Mas, por exemplo, cara, eu não lembro da minha idade, de quando eu tinha 13, 14 anos. Né? Essas oscilações de humor, cara, de tipo assim, um dia eu acordo feliz, sorrindo, outro dia... Do nada você vai... vamos pra uma festa, vamos chegar adolescente. Cara, que parada mais louca, assim. Aí a gente vamos contextualizar. Alimentação. Refrigerante todos os dias. Igual é a água para eles. Os food o tempo inteiro. Batata frita, hambúrguer. Quase todos os dias ou quase toda semana eles têm acesso muito fácil a isso. Meu irmão, será que alguém tem dúvida do tanto que essa parada ela é nociva? Isso é tão forte, porque, por exemplo, hoje o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Uau, não sabia. Então, nós somos... está no primeiro lugar do ranking do mais ansioso. E somos as pessoas que mais utilizam redes sociais também.
E você vai falar assim, cara, quais são as conexões que você pode trazer com relação a isso? Primeiramente, assim que eu fui concluir meu estudo na nutrição, eu fiz um estudo fazendo a comparação, o que a gente fala de autoimagem corporal. Como as pessoas se viam? Será que as pessoas gostam do corpo? 90% daquilo que eu avaliei não gostavam. Os outros 10% ainda ficavam naquela dúvida. Ou seja, a gente sempre vai ter um comparativo. A gente nunca se sente 100%, vamos dizer assim, feliz com aquilo que a gente tem. Então, muitas vezes, quando a gente pega uma rede social, alguma coisa assim, a gente já começa a alimentar a mente daquilo que provavelmente alguém está vivendo um momento feliz. Só que assim, claro, ali são frames, ali são times que as pessoas estão postando de um pequeno lapso de tempo de felicidade. Sim. Mas e o dia a dia? E o processo? E como é tudo isso? Poxa, eu queria ter um físico legal, mas, mano, não é igual o pessoal publica nos Reels ali, que estala o dedo, A vida é perfeita. Aí o podcast tá pronto, estala o dedo, o abdômen tá travado. E não é assim, existe um processo. Então você vê que essa geração, como o fator do processo não ser algo que pra eles é muito claro, fica um negócio assim meio desconexo. Poxa, eu queria já tá vivendo uma realidade, mano, e olha o que eu tô vivendo. Então isso incomoda muito. Então a felicidade, ela oscila muito baseado no post que algum coleguinha, alguém que eu sigo, fez. Porque eu queria estar viajando e hoje eu tô trabalhando, mano. Eu tô vendo um colega meu lá em Fernando de Noronha e, pô, o cara tá tirando altas fotos mergulhando com tubarão e tal. Pô, eu queria mergulhar com tubarão, né? Um outro lance que eu acho assim, ó, a internet criou essa ideia de que tu não precisa ter um trabalho, assim, tipo, a responsabilidade, assim. Na verdade, tudo vai ser fácil, vem fácil. Tipo, olha aqui, ó, eu estou aqui no Caribe e estou na frente da praia e estou aqui fazendo a transação e pronto, pimba, ganhei 15 mil, agora paguei a minha viagem e tal. Arrasta pra cima. Tipo, cara, sabe? Arrasta pra descobrir, né? E tem uma música do Djonga que ele fala uma frase, e eu acho fantástica essa frase. Ele fala assim, playground de gente adulta é trampo. Então, tipo assim, o lugar onde gente adulta vai brincar é no trabalho, mano. Sim. Tipo, vai trabalhar, cara. Exatamente. Sabe? Vai trampar, mano. Vai fazer, vai construir. E aí a gente cria, e aí a gente se projeta nessa figura de que, tipo, caramba, o cara tá lá tomando um gin de frente à praia no Caribe, e o maluco é mago, travado, e ele tá lá ganhando 15 mil. Mano, o que eu tô fazendo de errado gordo, aqui, né? Eu tô gordo, tomando água sem lactose, trampando pra caramba e não faço 5. Exatamente. Então essa projeção é injusta, mano. E tem uma coisa assim que até revendo e buscando algumas informações com relação à própria sabedoria de Provérbios, né? Que ele fala assim, jovem, não menospreze a sabedoria daqueles mais antigos, né? E eu digo a mesma coisa com relação à alimentação. Você acabou de falar uma coisa que eu sempre digo, por exemplo, quando eu era criança, meu pai falava assim, ó, refrigerante é festa de aniversário, olhe lá. E olhe lá, não era uma coisa constante. Hoje eu canso de atender em consultório e pergunto, e aí, como é que tá o consumo de água? Pô, não tomo água não. Costuma tomar refrigerante? Todo dia. Toda hora. Energético. Aí você fala assim, é ansioso. Pô, Fábio, olha aqui, ó. Minhas unhas eu comi toda. Cara, ó, eu vou sair daqui, tem que resolver tal coisa e tal, não sei o que, hoje não sei nem que horas eu vou dormir. E aí você vai vendo que a pessoa vai atropelando. E você... Calma, gente, o processo ele precisa existir. Eu não tô com 32 anos da noite pro dia como um Reels. Acontece. Isso. E o processo ele vai acontecer se você cria. Por exemplo, eu costumo às vezes até sentar dentro do consultório e falar para as pessoas, falar assim, ó, fica tranquilo, a gente não vai fazer dieta. A pessoa já fala assim, como assim? Eu falei, não, agora a gente vai organizar a sua rotina alimentar. Ela já parou, opa, calma aí, o que você tá fazendo? Cara, às vezes a pessoa tem uma rotina tão atropelada que ela não sabe qual vai ser a primeira refeição e qual vai ser a última. Mas isso é errado? Cara, depende. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu estilo de vida. Mas muitas vezes, às vezes falta as pessoas pararem um pouquinho, respirar e falar assim, cara, onde eu vou chegar com esse ritmo de vida que eu tô desenvolvendo? Eu preciso ter uma direção, né? Como alguns, até vejo alguns vídeos aí que o pessoal fala assim, olha, pra quem não sabe pra onde tá indo, mano, qualquer direção já basta. Essa é uma frase do Sêneca. Né? Então, o que eu vejo, por exemplo, até eu utilizo um pouco daquilo que as pessoas falam do GPS. Mano, o GPS, ele te dá a rota. Pô, eu quero ir pra Goiânia, eu vou lá visitar meu amigo Barra, a gente vai gravar um podcast junto. Aí ele já me liga, fala, bom, tá por onde? Eu falei, mano, não sei, o GPS que tá me levando, cara. Sabe? É essa sensação que eu sinto quando eu falo, mano, de Deus, assim. Eu falo, cara, eu oro, Deus, e aí, é pra ir?
Ele simplesmente Liga o fala assim, GPS. liga o GPS. Que irado. E eu já tô aqui, ele me direciona pra cá. Cara, qual que vai ser a rota? Não conheço Goiânia, não conheço nada aqui. Onde é que você tá, mano? Tô na direção de Deus. E aí onde eu vejo que cada passo que eu vou dando vai me aproximando daquilo que eu tenho buscado, daquilo que ele tem me direcionado. Então uma das coisas que eu vejo muitas pessoas é olha pro Barra e fala assim, mano, o Barra vai lá pra fazenda, eu queria ter uma fazenda. Aí começa a ralar, vira noite, acha que cada vez trabalhando mais. Aí daqui a pouco o Barra aposta morando fora de Brasília. Fala, mano, eu quero morar fora de Brasília também. E aí começa a viver a vida dos outros, esquece de valorizar as conquistas que ela teve. Mano, quantas vezes a gente já parou pra avaliar sonhos que a gente sempre teve e que a gente já teve, já conquistou, mas a gente não valoriza. Já deixou não Já foi deixou grato de a ser um isso. sonho, não foi grato a isso. Pra gente chegar onde a gente quer, a gente tem que ter essa rota bem delineada. E lá na frente, é o que você falou com relação aos jovens, lá na frente os jovens vão olhar pra gente e falar assim, cara, aquele cara ali representar o que eu gosto, velho. O cara pratica o esporte, o meu pai faz um exercício, pô, meu pai toca violão, meu pai... E os nossos filhos, a geração que tá vindo na sequência vai nos usar como fonte de inspiração. Só que isso só vai acontecer de forma positiva se a gente se posicionar e entender que existe o processo. E para isso eu preciso respeitar o processo, nem sempre é fácil. E quando a gente começa a viver o processo, cara, às vezes você tem que abdicar de coisas, de tempo, de ter um carro do ano, mas você fala assim, cara, eu sei para onde eu tô caminhando, a direção é essa, eu não vou me enforcar porque eu vi um amigo comprando uma Mercedes e agora no momento eu não posso comprar uma Mercedes. Eu tenho que me contentar com o que eu tenho agora para eu chegar num cenário que eu vou falar assim, cara, agora dá para trocar de carro. Mano, e como é que tu acha que é essa conexão, assim, tipo, do que eu como, de como eu como? Vamos falar de nutrição, Talvez né? Não, é porque Legal. tipo assim, a gente tá falando disso tudo de processo e tal, e aí eu acho interessante porque nesse processo a gente termina por muitas vezes se colocar de lado. Por quê? Porque eu tô tão focado no objetivo e eu me coloco de lado. E aí, tipo assim, eu não me alimento na hora certa, eu não me alimento do jeito certo, eu não cuido de mim, e aí daqui a pouco eu cheguei no meu objetivo, mas eu tô hospitalizado. Uau. Então, tipo assim, como é que tu entende, como é que tu enxerga essa relação entre a nutrição, a alimentação, a nutrição como um todo, tá? Sim. E a espiritualidade, assim, mano, como é que eu me desenvolvo nisso tudo? Como é que eu tô me desenvolvendo? Cara, isso é tão gostoso de falar, porque eu vejo assim, a vida é feita de estações. Até como numa estrada como essa que a gente pegou agora, vai ter um momento que a gente vai colocar a velocidade de trânsito. 120, 110 km por hora e vai, no fluxo. Mas vai ter uma hora que a gente tem que parar para abastecer, a gente vai ficar um tempo ali. Mas vai ter uma hora que talvez aconteça, furou o pneu e você vai demorar um tempinho maior ali. Então eu vejo assim, que nessas estações a gente precisa entender em qual estação a gente se encontra. Vai ter a estação que a gente vai conseguir fazer tudo perfeito. Montar dieta, pesar marmitinha, fazer tudo bonitinho. Mas vai ter a estação que a gente, cara, não vai ter condição de fazer tudo perfeito. Mas se a gente tem conceitos bem formados, princípios bem delineados, o que a gente vai fazer, mano? Você não vai desviar da rota. Não vai desviar da rota, você tá continuando no mas... mesmo caminho. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, cara, crie estratégias. Eu lembro de jogos de tabuleiro, muitas vezes eu falava assim, cara, jogar um banco imobiliário, eu já ficava na minha cabeça aqui, mano, se eu passar por tal rota, eu já compro tal coisa e tal. E a gente precisa muitas vezes ser um pouco assim com o nosso estilo de vida, com a nossa alimentação, com o nosso exercício, ser estratégico. Então, quando eu digo ser estratégico, é aprender as ferramentas, porque até brinquei esses dias, eu comentando com os jovens, eu falei assim, cara, quando eu casei, meu pai chegou pra mim e falou assim, me deu uma caixa de ferramenta linda, preta lá e tal, cheia de ferramenta. Eu falei, cara, que top, agora eu me senti um homem de verdade, sou o homem da casa, bati no peito e falei, agora quem manda aqui sou eu. E aí, meses depois, meu sogro chegou lá pra me ajudar a resolver tal coisa, ele falou assim, tu tem uma Philips? Eu falei, tenho. Fui lá e peguei uma fenda e entreguei pra ele. Ele falou, isso é fenda. Cara, ou seja, se tu tem ferramenta e tu não sabe usar, mano, não faz o menor sentido. Então, uma das coisas que eu vejo é a gente aprender. Conhecereis a verdade vos libertará. E o princípio que eu gosto de passar para as pessoas é esse. Cara, quais são as estratégias que você precisa ter na sua vida numa estação que às vezes você não consegue fazer nada completamente? Por exemplo, tô mexendo com obra. Cara, obra precisa de atenção, você não consegue levar marmita toda hora. Então, não, o que você vai fazer? Cara, evita de utilizar aparelhos eletrônicos horas antes de dormir, para pelo menos o teu sono ser um pouco mais qualitativo. Leva
uma aguinha sem lactose, pra você tomar com constância, porque o teu corpo precisa funcionar. Mano, não dá pra fazer academia todo dia, mas dá pra você fazer um esporte pelo menos 2 vezes na semana, apertar a campainha do vizinho e sair correndo. Cara, faz alguma coisa, entende? Então, o nosso corpo, ele foi feito pra se movimentar. Só que quando a gente começa a criar um estilo de vida do século XXI, a gente começa... Alexa, muda a música. TV, muda o canal. E aí você entra no modo automático. Cara, e esse mecanismo que é diferente, né? Pode falar. Tô falando uma parada massa agora aí, que eu tava aqui ruminando nela. Não é dieta. Vamos organizar. Cara, é aquilo que tu falou do Isaaczinho. Não dá palavras de comando, né? Parece que hoje, quando você fala de dieta, é uma palavra de comando. É como se fosse um não. Você não vai comer, você não pode, não. Cara, parece que tem um demôniozinho. Vamos espiritualizar o bagulho agora aqui. Tipo assim, nós somos crentes, mas tem um capetinho que fica pendurado aqui, que quando alguém fala não, aí ele pula e fala, aí, ó, falei. Vai que pode, vai que dá. Eu avisei. Cara, é cabuloso, porque assim, quando você fala, não, hoje eu vou fazer um jejum intermitente, vou parar de comer às 6 da tarde, aí quando às 6 horas a mulher fala, o que vai trazer pra janta? Aí você fala, vamos fazer um negócio diferente, daqui a pouco, 10 da noite, tu tá batendo um hambúrguer gigante, ou tá comendo uma pizza, aí quando dá no outro dia você levanta, você fala, não, pelo menos o café eu não tomo. E aí você vai tomar café pra caramba, então assim, a parada é organizar, igual tu falou, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta. Esse bagulho do intermitente, ele existe, ele funciona? Tem estudo sobre isso? Como é que é? O que é interessante, por exemplo, na maioria dos casos, a gente defende uma bandeira. Eu gostei do jejum, super se adaptou, porque, quando eu estudava na escola, eu ia pra escola sem tomar café da manhã e chegava direto pro almoço. Tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta. Não, no Brasília a gente tinha lanchinho na escola. Lanchinho, né? Tinha macarrão com almoço. A galinhada. Aquele chocolate quente na canequinha azul, né? É o melhor, mano. Delícia. Quem estudou na escola pública? E ela botava a gente se identificou, a panelona e passava assim, cara, a caneca e já botava pra você. Era, mano. Desse nível. Covid, né? Covid, mano. E aí, uma das coisas assim, a primeira coisa que a gente fala é individualidade biológica. Cada pessoa é de um jeito. A gente tem que avaliar. Por exemplo, alguém se adapta muito bem ao jejum e tem pessoas que não se adaptam. Existem, por exemplo, diabéticos, já que não é recomendado. Mas um aspecto interessante, funciona? Sim. É uma dieta, ou melhor, uma estratégia para o emagrecimento? Também. Assim como tantas outras. Existe a dieta de Mediterrâneo, low carb, cetogênica, uma série. E tem até um estudo publicado em 2019, 2018, desculpa, que ele fala a respeito, ele fez um comparativo de todas as estratégias alimentares. E ele notou o seguinte, todas elas têm algo em comum, que é o déficit calórico. Ou seja, eu como menos do que eu gasto. Se eu gasto muita energia e como menos, eu consigo manter um controle de peso, uma redução de peso. O que acontece hoje é completamente o contrário. A gente tem um estilo de vida muito voltado pela praticidade. E a praticidade não necessariamente traz tanta qualidade assim. Comeu uma banana? Outro dia eu fui fazer uma avaliação, eu falei, e aí, você come banana? Não, banana dá trabalho. Eu falei, trabalho, banana, mano. Não sei que tu vai lá na bananeira. O que tu subiu na bananeira pra colher? É o que? Descascar? E nem isso, porque, por exemplo, não, é porque aí essa pessoa deve comprar as coisas no Oba, né? Porque no Oba já vem descascada, cortadinha, lá em cima. E aí eu pergunto, banana trabalho? Eu falei assim, mano, já na minha mente já veio, o cara mora na roça, tá tirando a bananeira lá de cima, a banana e tal, não sei o quê. Aí eu falei, né, tem que descascar. Então as pessoas hoje estão nesse nível. E às vezes eu atendo pessoas que falam assim, Fábio, eu não tenho nem micro-ondas em casa, não tenho fogão em casa. Eu não gosto de cozinhar, só como na rua. Caraca. Então isso é um ciclo que a gente está entrando, as pessoas, não digo a gente, né? Porque a gente toma decisões cada um por si só, mas as pessoas entram nesse ciclo falando assim, cara, eu decidi viver assim, pronto, acabou. Saudável ou não, eu vou viver. Então essa é uma decisão. O jejum é uma estratégia? Sim, até brinco e falo assim, jejum não é dieta. Jejum é falta de dieta, porque você fica sem comer. Mas se você pega a essência do que o jejum pode causar de benefício no organismo, aumenta as sensibilidades hormonais, melhora, por exemplo, o perfil de saciedade. A gente está falando de grelina, leptina, que são hormônios específicos associados a isso. Então você potencializa, você diminui então o volume calórico total, você começa a potencializar a queima de gordura, um potencial fator interessante para o emagrecimento. Então são aspectos que são estratégias, mas às vezes não se enquadra. A minha rotina, às vezes, por exemplo, eu tenho pacientes que são médicos e passam 12 horas em cirurgia.
Não tem como ele levar uma barrinha de proteína e no meio do fígado do cara falar, calma aí, cara, deixa eu... Sabe? Ele tem que manter o jejum, é natural. Só que, às vezes a gente faz um jejum de uma forma indireta. Pô, acordei mais tarde, dormi cedo ontem, acordei mais tarde, porque o final de semana foi cansativo. Cara, fez ali 12 horas. É pecado? É errado? Depende muito do teu objetivo com relação à tua alimentação, o que você consegue encaixar na tua rotina. Mas o que é interessante? Não é o intervalo que você fica sem se alimentar. O que é importante é o que você vai fazer quando você for comer. Ficar 24 horas, 36 horas sem comer e mandar um hamburgão depois. Pegou a ideia? É por aí. Não, eu acho interessante porque aí... Primeiro de tudo porque o jejum... Eu não sei qual é a origem do jejum, mas eu imagino que o jejum tenha nascido por uma conotação espiritual. Porque o jejum, ele é uma como é a palavra? Disciplina espiritual. Sim. O jejum é uma disciplina espiritual. E não é só do cristianismo, não. É um sacrifício carnal para desenvolver o espiritual, né? E não é só do cristianismo, não. Ele é utilizado por muitas religiões. E há muito tempo, inclusive. Mas o que eu acho interessante é assim... Ao mesmo tempo que a gente tem esse conceito de jejum, do jejum será o que funciona, eu vi um podcast que o cara compartilhou de um estudo que o cara ele é Nobel de alguma coisa, Nobel em não sei o quê, e aí o cara fez assim, e não é Nobel em nutrição, não. Ele fez assim, ele fez um estudo com o pessoal, tipo assim, você não vai mudar a sua rotina. Você vai comer na mesma hora, você vai dormir na mesma hora, você vai acordar na mesma hora, você vai fazer exatamente tudo. E aí ele acompanhou esse pessoal durante um período X de tempo. E esse pessoal conseguiu emagrecer sem mudar nada, absolutamente nada da alimentação, só porque estabeleceram uma rotina para o corpo. Fantástico. Então, eu acho maneiro isso, tipo, porque se o jejum funciona... Mas a rotina também funciona e a rotina é você se alimentar não mantendo muito tempo de jejum. Exatamente. Então, tipo, eu acho legal essa ideia que tu falou, tipo, isso aqui vai funcionar para um tipo de pessoa e isso aqui vai funcionar para um tipo de pessoa. Exatamente. E aí, talvez, é maneiro porque eu falo isso meu mesmo. Tipo, cara, às vezes a gente ouve alguém falando alguma coisa a respeito de um certo programa nutricional, nutricional, né? E aí você fala assim, cara, eu vou comprar esse programa, pum. Não, mano, não necessariamente funciona pra você, cara. Exatamente. É igual de 3 em 3 horas, porque parece que isso é praxe, né? Entre os nutricionistas de falar que tem que ser alimentar de 3 em 3 horas. Isso é, igual você falou, questão de... Depende muito da minha genética. Porque, na verdade, assim, o conceito de 3 em 3 horas hoje já não é tão, vamos dizer, unânime. É mesmo? Principalmente porque, como a gente falou, tem o jejum, tem diversas outras estratégias. Então, a adaptação, por exemplo, a um treino de alimentação para quem faz exercício físico, talvez uma alimentação mais regular favoreça, às vezes, para o ganho de massa muscular. Às vezes não, favorece para o ganho de massa muscular. Trabalha com mais energia, então a pessoa consegue treinar com mais frequência, dá mais intensidade. Mas uma pessoa, às vezes, sedentária, comer de 3 em 3 horas, bolo, pão de queijo, pão com mortadela. Vou comer de 3 em 3 horas. Milkshake, Newton. Exatamente. Newton é o rei do milkshake, tio. Eu nunca vi milkshake de banana no café, dali a 3 horas já tomou de chocolate, com Nutella. Ou seja, não faz sentido. Eu vi aquele músico organizando uma vez as marmitinhas dele para ir pro consultório. Cara, que louco, velho. O cara tava levando 4 marmitas de 660 gramas. Isso 160 gramas? De 600 a 700 gramas. Eu ia falar, não, 160 gramas é só... E as 4 marmitinhas eram só de alface, né? Que não é nem uma proteína. As 4 marmitinhas era só pro intervalo, tipo assim, pra comer de 2 em 2 horas. Eu falei, cara, que louco. Mas é exatamente por isso. Porque, por exemplo, pega o Muzi. Ele soma nós 3 aqui juntos, né? O bíceps dele é meu pescoço. E ainda mais 2 centímetros sobre a minha coxa, né? E daí. Porque assim, pro cara manter esse volume alimentar, a proteína, ou melhor, a massa muscular, ela gasta muita energia. Então, como ele tem um potencial de massa muscular grande,
treina, o corpo vai demandando mais ainda de energia e proteína. Então ele precisa ter um intervalo de recuperação na musculatura que foi treinada, foi desenvolvida na academia, e ele precisa manter isso como um estoque, vamos dizer assim. Então o desgaste que ele gera na academia, como um treino de força, ele precisa não só reparar, mas ele precisa trabalhar para manter aquilo ali. Então o que a maioria das pessoas fazem? Eu quero emagrecer, aí restringe demais a dieta e vai pra academia. Aí começa a treinar com a dieta muito restrita. Aí sente fome, chega no final do dia, Rebenta. Então não, esse ajuste para quem treina, ele é fundamental. E uma coisa que eu acho que é importante, por exemplo, quando você fala de dieta, que você mencionou esse termo, é pesado, porque já tem esses conceitos. Tá de regime, hoje já nem escuta mais tanto isso. Regime, fala regime, né? Regime. A gente que é da época da canequinha lá da escola, lembra? Né? Dos vigilantes do peso, mano. Minha mãe era sócia, mano, do vigilante do peso. Meu Deus do céu. Porque, tipo assim, você vê que existe um termo pesado. Só que uma das coisas que a gente vê mais fácil das pessoas conseguirem ter uma mudança alimentar é que a alimentação entre no ritmo da casa. A alimentação entra no fluxo do hábito das pessoas. Então, por exemplo, ela muitas vezes acordava, às vezes até dentro de consultório a pessoa fala assim, não, pode colocar essa refeição que eu vou acordar mais 40 minutos mais cedo. Cara, naquele dia na tua frente ela tá empolgada, tá totalmente voltada a mudar os hábitos. Só que no dia a dia, ela vai vendo que, dormir 1 hora da manhã, mano, acordar 40 minutos é coisa, velho. E é uma parada louca o sono, né, cara? Total. Porque o cara faz a educação, né? Organiza a vida dele e tudo mais, só que continua dormindo 1 da manhã e levantando às 6. Isso aí dificulta. Eu não sei se é verídico isso, mas eu vi eles como venério. Fato venério. Venério, esse bagulho. Mas cada hora de sono dormida a partir das 8 equivale a 2. Então, se você dorme de 8 até meia-noite, você não dormiu 4 horas, você dormiu 8 horas. Foi quando ele me mandou o negócio do café. Entendi. Aí eu falei, não, eu tô sem dormir desde a faculdade, tá ligado? Não, porque se você beber café, você não apaga. Meu Deus do céu. E da meia-noite até as 6 da manhã é equivalente a 30 minutos só. Cada hora vale só 30 minutos. Então, por que a galera antiga, por exemplo, eu morei na roça, onde meus tios 7 da noite. Melhor, a galinha subiu no puleiro, acabou. Mano. É hora de capotar. A galinha começava a subir no puleiro das O pessoal ia subindo. A gente já ia... Casinha de pau. Vai banhar, menino. Já ia dormir. Só que 3 da manhã, meu irmão, o cara ia levantar pra tirar leite e tocava o terror o dia inteiro trabalhando. Exatamente. O nosso corpo, ele funciona com um ciclo que a gente chama de ciclo circadiano. É baseado na luz do dia. Então, por exemplo, existem hormônios que são grandes, produzidos de forma muito grande durante a madrugada, e existem hormônios que deveriam ser produzidos de uma forma equilibrada durante o dia. Então, existe esse equilíbrio. Por exemplo, a gente fala muito, às vezes a gente até vê as pessoas postando vídeo, foto no Instagram, repondo vitamina D, né, no solar. E, de fato, você está ativando vitamina D, que tem ação de potencializar funções hormonais, função tireoidiana, melhora a função da saúde óssea. Mas, durante a noite, nosso corpo também sofre reparação. Existe a melatonina, existe o GH, existe a própria testosterona, cortisol. Olha o pessoal da bombação aí, ó, GH e melatonina. Já fica louco. Já fica doido. E aí o que acontece? Quando você não tem um sono reparador, se fala muito, dormir 6, dormir 8, dormir 12 horas, cara... Além desse tempo, o sono tem que ser reparador. A saúde do sono, ela começa também no que você falou, consumo do café. O café, de uma forma interessante, é um estimulante, principalmente do sistema nervoso central. Para quem estuda, para quem treina, para gente que fala o dia inteiro, às vezes se comunica muito, é importante. Só que é o excesso que muitas vezes pode estar interferindo no processo. E a gente vê muito isso ocasionando o quê? Aumento de ansiedade. Então, se a pessoa já tem uma predisposição à ansiedade, coloca cafeína o dia inteiro, ela dificilmente vai conseguir dormir bem à noite. Por isso que eu troco o café pelo energético. De melancia. De melancia. Eu apaguei incêndio tacando querosene. E aí, o que é interessante? Quando a gente pega, por exemplo, a nível metabólico, a cafeína ela é digerida no fígado. Então, quando as pessoas tomam aquele cafezinho, mesmo que com uma porção pequena de açúcar, se ela soma a quantidade de açúcar no dia, além do cafezinho, já tem um volume a mais de açúcar. Lembra aquele garoto com 19 que teve esteatose hepática, que eu mencionei aqui no início? Né? Por quê? Maus hábitos alimentares. Consumo de refrigerante, bebidas açucaradas, como o próprio energético. Então, essa ansiedade, ela vem com esse excesso de estímulo do sistema nervoso central. Ou seja, eu preciso estar acordado para render cada vez mais. Só que, cara, o sono, assim como a palavra fala, no 7º dia Deus fez o quê? Descansou.
Entende? A gente precisa associar. Eu costumo dizer que é a tríade importante: treino, alimentação e descanso. Cara, quer fazer o dever de casa, quer ter resultado, quer somar e fazer uma coisa diferente pra tua vida, assim, leva isso como uma bandeira, estilo de vida, uma estratégia interessante. Treino, alimentação e descanso. Se tivesse pra ganhar dinheiro com isso ia ser legal, né, velho? Treinar, comer e dormir. Fantástico. E dá, ué. Dá, fisiculturista, atleta, né? Então, Não, Sabe quem já tá com a idade avançada? Sabe o que eu acho massa disso aí? É que, tipo assim, olhando pra mim, assim, o Isaac acorda muito, né? De madrugada. Muito, cara, muito. E aí, buga tudo de sono, né? Esquece, mano. Aí, tá ali, às vezes... tipo, por exemplo, agora o Isaac tá gripadinho. Então, tipo, 3 horas da manhã a gente tá tendo que ir lá limpar o nariz dele, porque ele não tá conseguindo. E aí já buga, assim. E aí, se eu já arrebento com o troço antes, com isso, então, aí mesmo... Aí tem hora, mano, que durante o dia, assim, que tu para e tu fica olhando pro computador, tipo... O que eu tô fazendo aqui? Caramba, velho. Tava pensando o quê? É que e aí isso aí tem relação com Deus, mano. Porque, assim, às vezes eu percebo que tu vai foi um outro estudo que eu tava vendo. Quando tu deixa de dormir 7 horas por noite, diz que é a média boa, né? 7 horas. Na segunda noite que tu dormiu 6... tu não dormiu apenas 1 hora a menos, já dormiu 2 horas a menos. Sim. E aí é isso que acontece quando chega no final de semana, e aí nego hiberna o final de semana. E não recupera. E aí você não consegue viver com a família. Exatamente. Você não consegue praticar um exercício físico. Você não consegue estar presente no culto. Você não consegue ter um momento devocional. Você não consegue... Aí você faz isso 1 dia, 2 dias. No 3º dia, mano, quando tu vai pro teu devocional, mano... E, tipo assim, é um bagulho doido, né? Porque se a gente pode trocar alguma coisa, o que a gente troca sempre é o devocional, né, mano? Não, Deus vai entender, Crente mano. Crente miserável do caramba. Mano, aí, tipo, é só um Deus abençoa Deus. Senhor Jesus Cristo, amém, pum, e apaga. E aí, cara, então, tá conectado. Não tem como desconectar esses lances, assim. Porque isso é um outro lance. Eu vejo, por exemplo, a igreja... fala muito sobre o espiritual. Muito, muito. Mas a igreja não fala sobre o corpo. Não. E a gente foi criado dentro de uma cultura... E é engraçado que essa cultura foi combatida por Paulo. Quando Paulo fala... Cara, olha só, o corpo de vocês é templo... Agora é hora de eu aprender aqui. Vai lá. Mano, não, o que Paulo tá querendo dizer é porque você tinha uma corrente de teologia, uma corrente de pensadores que eles defendiam que nosso corpo era podre por causa do pecado. Então, tipo assim, a gente podia fazer o que quisesse com o corpo porque o que importava era o nosso espírito. E aí Paulo vem combater essa linha teológica dizendo, olha só, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. E aí, cara, nada contra, até porque eu não sou atleta, eu não sou... Tá quase, né? O cara tá correndo meia, tá nadando. Cara, mas tipo assim, a gente tem problema com uma série de coisas na igreja. Eu não quero polemizar aqui, mas é verdade. Legal. Mano. A gente tem problema, por exemplo, com o nego que bebe vinho, com o nego que bebe cerveja e tal. Mas a gente não tem problema em um monte de crente sair do culto, ir pra um rodízio de pizza e comer. Eu já comi. Eu já fiz isso. De comer 23, 25 pedaços de pizza no rodízio de pizza. E aí você achar que maneiro. E você não vê um pastor brigando. Agora, se você sai do culto e vê alguém tomando um vinho, o pastor vai falar assim, vaso. Hein, varão. Irmão. Então você entende eu não vou falar hipocrisia, porque eu acho que também é, por vezes, falta de conhecimento. Sim. Sabe? Sim. Mas há uma falta de conhecimento e há 2 pesos e 2 medidas nisso daí. Cara, eu lembro que quando a gente começou um projeto de jiu-jitsu dentro da igreja, aí virou uma confusão, porque o templo não é pra isso e tal e tal. Eu falei, cara, é pra estimular o pessoal a se cuidar e tal, fazer uma dieta. Sim. Não, porque não é não sei o quê. Eu falei, aí chegou um engraçadinho e falou assim, ó, esses irmãos aí, ó, que fica malhando bracinho, não sei o quê, tem que cuidar do espiritual. Falei, beleza. Então, no dia
que essa coisinha redondinha aí der um infarto, eu não vou deixar ninguém orar. Isso. Sabe por quê, Vale? Porque como que eu vou pedir oração? Falar, igreja, vamos orar porque o nosso pastor deu um infarto. Se o infeliz não tem coragem de fazer um exercício físico, cuidar do templo do Espírito Santo, né? A habitação do Espírito Santo, cuidar da carcaça, fazer o básico. Agora não. Complicado, né, irmão? Porque é muita visita, é muito churrasco, é muito não sei o quê. Cadê o domínio próprio, né? Olha, e a glutonaria. Isso aí, quase. Olha aí, assembleia. Voltou, Jesus! Quase que o Dom voltou. Talabadéria, sempre. Calabadaio. Cara, e isso é realmente uma coisa que, assim, é cultural, né? A gente já ouviu muito isso desde moleque. O primeiro contato, assim, na igreja, eu não nasci em berço evangélico, me converti depois dos 12 anos. E eu escutava muito, não, crente não bebe, mas come muito. Isso. Cara, como se fosse bonito. E aí eu lembro da minha avó católica, muito devota, que ela recebia alguns padres em casa. Cara, eu olhava aquilo e falava, mano, parecia aqueles filmes de viking, sabe? A pessoa comeu... E eu ficava assim, o garoto, devia ter, sei lá, 4, 5 anos, eu tenho muita memória visual, e eu lembro muito bem desse dia. E uma das coisas que sempre me incomodou muito foi, obviamente, com mais maturidade, eu comecei a refletir a respeito disso. Porque eu falei assim, cara, o Barra tem um ministério maravilhoso, mano. Deus quer usar ele em cenários estratosféricos, na África, na Itália, na Roma, por aí vai. Meu Deus. Profetizando aqui. Jesus Cristo. Vambora. Mariane, recebe aí, Jesus. Cara, e aí o cara simplesmente não se cuida, irmão. É. O ministério dele fica limitado. Isso. Limitadíssimo. Então eu vejo, por exemplo, lá em 1 Coríntios 10, se eu não me engano, 31, ele fala exatamente isso. Tudo que você for fazer, comida, bebida, seja para honra e glória do Senhor. Se a gente é construído à imagem e semelhança de Deus, mano, primeiramente eu tenho que valorizar essa carcaça. Segundo, que esse templo aqui é o templo do Espírito Santo, eu também tenho que valorizar essa carcaça. E se tudo que eu vá fazer tem que ser para honra e glória do Senhor, inclusive comer, por que eu não aprendo a comer? E aí a gente tava falando dos antigos, da fazenda, cara, como é que nossos avós se alimentavam? Mano, qual era o princípio deles? Plantava, colhia e comia. E hoje a gente vê o contrário. Eu vou colher onde? Na prateleira. Né? Então, assim, o conceito que automaticamente foi criado, aquele calo de púlpito que alguns pastores têm, né? Infelizmente, fazem com que esses líderes, né, que poderiam ser líderes em diversas outras áreas, como líder de disciplina, com o próprio, a gente falou do domínio próprio, a gente começa a não ter essa liderança tão bem feita. E óbvio, claro, Deus tem um trabalho na vida de cada um e usa todas as pessoas. Mas eu vejo que isso pode ser um fator que, para muitos líderes, pode fazer um diferencial muito grande. É claro que a gente não tá falando que o cara vai sair bebendo, enchendo a cara. Não. Pelo amor de Deus, mano. Mas é tipo assim, cara, a gente precisa aplicar o mesmo conceito, cara. Exatamente. Pra ambas as situações, sabe? Exatamente. Tipo, cara, se eu sou o que eu como... Aliás, eu sou o que eu como? Ih, o cara já arrochou, hein? Eu ia afirmar aqui, mas o nutricionista é você. Sou o que eu como. A gente, na verdade, como eu falei no início, né? A gente estimula o quê? Cada alimento que a gente foi desenvolvendo o melhor, comendo durante toda a nossa vida, vai trazendo referências no nosso organismo. Então, o que acontece? Lá no intestino, a gente vai desenvolvendo características, a nossa identidade, tanto de barreiras intestinais, de defesa imunológica, quanto também sensações. Controle de ansiedade, melhora da produção hormonal. A gente falou de melatonina, por exemplo. A gente consome ali um alimento que tem rico em triptofano, próprio ovo, alguns vegetais. Triptofano. Isso aí serve pra quê, mano? Vou traduzir aqui do grego, do latim. Do latim. O que ele faz? A escala o triptofano é um derivado de proteína. Então você come uma carne, um ovo, alguma coisa assim, que tem esse nutriente, e quando ele chega no intestino, ele vai ser utilizado tanto para auxiliar na digestão, mas também para a produção de serotonina cerebral. Então ele saiu de vilão agora para mocinho. Tá vendo aí, né? E aí o próprio chocolatezinho também tem. Olha aí. Então por isso que 5 horas da tarde bate aquela vontade de comer um chocolatezinho, você fala assim, mas mano, por quê? Meu corpo sabe, teu corpo sabe que você precisa. E aí ele sinaliza, fala, mano, manda. Mas isso acontece muito em função também, além do hábito, como estilo de vida. Você falou do sono. A ausência de um sono reparador desregula as funções hormonais. Então a melatonina, ela deveria ser produzida na madrugada. Você inibiu a produção dela por conta do excesso de uso de celular, excesso de cafeína. Então tu acorda arrastado. O que tu vai fazer? Mais café.
mais café. Eu preciso acordar, eu preciso acordar. Aí você entra numa espiral, Você né? entra num ciclo. E aí esse ciclo, quando vai ali 4, 5 horas da tarde, teu corpo tá fadigadaço e você precisa trazer alguma coisa que te traga essa disposição. Bem-estar. Eu costumo dizer dentro de consultório que todos nós precisamos ter um momento de bem-estar no dia. O homem tem a caixa do nada ali, Do né? nada, Que ele chega em casa, senta no sofá e a mulher fala assim... Que tá foi? pensando em quê? Ele? Nada. Mas essa conexão de ter esse momento de bem-estar é fundamental. Então a gente leva um dia cheio de cobranças, cheio de tarefas, cheio de checklist, cheio de coisas para fazer e não cria um momento de exercício, não cria um momento de sensações de bem-estar. E isso favorece o quê? Outros fatores negativos. Então sim, o que a gente come influencia total. Que a gente é o que a gente come? Também, porque quando a gente começa a comer uma alimentação mais gordurosa, mais com ultraprocessados, são aquelas excessos de caixinha, etc. Esses alimentos, eles favorecem esse tipo de fatores negativos. Ansiedade, um aumento de peso, um descontrole emocional. Então, automaticamente, você vai influenciando de forma negativa aquilo que você tem, que é o teu corpo, né? Cara, os filósofos do passado, né? Aristóteles... Olha aí, ó, agora o bagulho vai ficar Amor, doido. pega o caderninho aí, viu? Tá gravando? Pega o caderninho que hoje tem. Aristóteles mesmo, ele imaginava que a fonte de energia do alimento das plantas vinha da terra, né? Vinham da terra. Então, hoje nós já sabemos que a energia vem do sol. Então, assim, o que tu pode falar pra gente sobre essa parada da energia dos alimentos? Deixa eu só complementar a pergunta do Marcão assim, ó, porque, por exemplo, mano, eu tô tentando evitar isso, mas eu quero, a partir da tua resposta hoje, eu vou evitar mesmo, ou eu vou falar assim, é mentira. Eu vou fazer dieta por do exemplo, sol. Não, tu lembra botar daquela... uma placa solar nas costas? Não, uma placa solar das costas. Um cara desse tamanho, você não com as costas aqui, ó. Ainda vou vender pra ele, tá ligado? Mas tu lembra daquela esposa do maluco lá do Japão, sei lá de quem era, que ela saía no negócio do palácio e ficava fazendo assim? Da energia Cara, solar? agora tu foi longe, hein, irmão? Não lembro não. Essa memória eu não tenho, não. Não, mas olha só. Eu tenho. Tu é mais velho que eu. Eu tenho tentado... não ri não. Tu é mais velho, mano. Por exemplo, celular. Eu ouvi falar um negócio de frequência e tal, isso e aquilo, então eu tenho tentado dormir longe do celular, mano. Fantástico. Porque eu tinha esse costume de colocar o celular embaixo. Até porque, mano, eu sou pastor de jovens, velho. Qualquer hora é hora, eu já né? recebi muita. E não é... Aliás, eu continuo recebendo, mas hoje menos. Mas hoje eu tenho uns jovens mais de boa, assim. Mais bem cuidado, né? Os meninos aqui são... o menino mais estruturado, assim. Mas, tipo assim, eu já recebi muita ligação madrugada, e ligação séria, assim. Casos que a gente recebeu gente em casa. Tu acompanhou a gente em Brasília um tempo. Então, tipo assim, hoje eu tenho tentado me afastar um pouco. É real isso tudo? Sim. Frequência, celular, energia da comida, de alimento. Porque isso parece muito vibes, mano. Muito yoga. Good vibe, né? Mas é real isso? O que acontece, assim, cara, eu vou naquilo que a literatura me ensina, né? Então, por exemplo, quando a gente pega a luminosidade do celular, ela já interfere de cara na qualidade do sono. Já de cara. Quando você pega, por exemplo, o estilo que a gente tem hoje, o excesso de informação é outro fator que favorece também essas questões. Então, o uso do celular, até mesmo o fato de deixá-lo próximo, assim, aquela luzinha que às vezes pisca, dá uma mensagem e tal, tudo isso vai interferir. Então, sim, interfere na característica ou até mesmo nessa questão do sono. Eu com certeza vou dizer que sim. Agora, falar assim, cara, existe uma energia por trás do alimento. Eu confesso a você que eu sou meio cético com relação a isso. E não tenho estudos aqui para te apresentar e falar assim, cara, olha, se você comer um alface e olhar para ele pelas ondas do alface, ele vai te trazer uma vibe tranquila. Acredito que tenha. Né? Eu já ouvi falar do brócolis, cara, por exemplo, que o brócolis, a forma com que ele se desenvolve, a cor dele e tal, tudo é porque, tem a ver com energia. Exato, porque, por exemplo, quando você pega o alimento, se a gente pega uma alimentação corriqueira, mesmo que seja uma alimentação, vamos dizer assim, saudável, é possível comer mal comendo saudável? Sim. Por exemplo, a pessoa que come só frango e batata doce, ela tá comendo saudável, mas ela tá comendo só
frango e batata doce, não existe uma variação. Então, essa conexão com outros nutrientes, ela é fundamental. Então, desde o plantio, então um solo, por exemplo, meu irmão é agrônomo, então na hora que ele vai levar, ou então que ele vai estudar um solo para plantar determinado alimento, Faz análise de solo para ver. vamos suplementar NPK, vamos suplementar algumas outras coisas. Então tem uma conexão nutricional com relação a isso. Então existe sim, mas eu acredito que existe mais com relação aos nutrientes, na minha concepção. Claro que cada profissional deve ter a sua visão, mas eu vejo que o fator energia que a gente vem utilizando, por exemplo, a saúde do sono das crianças. A Angelina, no primeiro momento que ela começou a dormir no nosso quarto, o que eu fiz? Coloquei uma televisão na parede. Que eu falei, a hora que ela estiver amamentando, minha esposa está amamentando, eu pelo menos vou assistir alguma coisa ali, coloco alguma coisa. Primeiros 2 dias ela não dormiu nada. Uau. Ou dormia picadinho assim, dormia bem, mas não dormiu assim, naquele sono que você fala, cara. Eu falei, já sei, é criança, né? Eu falei, mano, calma aí. Existe algo que tá errado aqui. Desliguei a TV. Dali em diante, ela mamava e dormia a noite toda. Então, celular, joga pro lado. Eu falo até pra minha esposa, falo assim, cara, cria o hábito. Pega o celular, vou deitar 10 horas, 11 horas, mano, já coloca o modo avião. Ou então, como você lida com pessoas que podem te ligar, coloca mais afastado, mas num cenário que você, provavelmente, se você for ter que mexer, você vai ter que levantar e fazer alguma coisa, mas que não fique tão colado em você. Porque essa luminosidade, essa radiação, tudo isso pode influenciar. Eu não vou dizer que eu tenho um estudo para te comprovar isso. E nem tem como falar isso aqui agora. Mas uma coisa que eu tenho certeza, que o uso de aparelhos eletrônicos tem interferido muito, muito nos hábitos da saúde da pessoa. Por quê? Você pega, por exemplo, na pandemia, no ápice da pandemia, o que as pessoas começaram a fazer? Começaram a trocar a noite pelo dia. Porque estava em casa. Então, eu precisava acordar na hora do trabalho, era 10 horas, 9 horas, a hora que a pessoa entrava, então eu já precisava acordar na hora de trabalhar. Então, eu pegava, assistia um Netflix, assistia uma live, assistia alguma coisa, ia até 2, 3 horas da manhã e engatava. Eu hoje estou atendendo inúmeras pessoas com 10, 15, 20 quilos a mais residuais de pandemia. Por quê? Porque os hábitos construídos na ausência do sono interferiram nas funções hormonais. Pessoas perderam massa muscular, ganharam gordura, aumentaram a ansiedade, a autoimagem, como elas se veem, não é legal. Então, elas começaram a se incomodar, se tornaram mais introspectivas, medo de sair na rua, porque, será que o pai... Então, isso foi uma coisa que a gente viveu na prática. Então, uma das coisas que eu costumo dizer é o seguinte, falei, cara, vamos ser estratégicos. Deixa de ladinho, coloca de lado. Numa necessidade, alguém vai te ligar. Né? Então, eu sempre falo para minhas esposas, cara, eu já desconecto a internet. Se for importante, vai me ligar. Porque se fica vibrando, às vezes um aplicativo manda mensagem, desconto, cara, 1h da manhã. Né? Sim. Então, algumas coisas que a gente pode evitar de uma forma que se isso soma de forma sadia. Eu, particularmente, penso o seguinte, Fábio, como não existe nenhum, na minha concepção, ainda nunca pesquisei a fundo muito isso, não vou dizer com propriedade, mas eu digo o seguinte, se a gente pode evitar, por que a gente cria esse hábito? Se é alguma coisa que a gente está vendo que não está favorecendo, mano, a gente pode evitar. Isso vai favorecer mais ainda na qualidade do sono, principalmente por conta dessas luzinhas que ficam piscando, interferindo nos nossos hábitos aí. Eu tenho um pessoal que eu conheço que é muito dessa ideia vibes, assim, sabe? De energia e tudo, pá. Eu não sei quanto a energia nesse sentido, tipo... místico da coisa, mas o alimento em si tem energia. Sim, é sagrado, né? A gente pega desde as escrituras, às vezes tem filmes que a gente assiste aí que as pessoas, além de sacrificar, né, fazem toda uma devoção do alimento, etc. Então eu acredito que sim, né? Tudo que até a própria palavra fala, né? Quando ali no Éden Deus deu para o homem a oportunidade de se alimentar dos vegetais, dos frutos, à vontade. Então existe essa conexão com o sagrado. Né? Mas uma coisa que, assim, a gente tem que... Eu uno um pouco do conhecimento nutricional, mas associo a minha fé. Então, eu preciso, sim, entender que o alimento, ele traz essa energia positiva, principalmente por conta dos fatores nutricionais. O que ele vem agregando? É a somatória, desde o solo, desde a produção, né? Porque eu acho assim, se eu me alimento com esse entendimento, quer dizer que eu vivo com esse entendimento, assim. Então, é o que tu falou. Inclusive, naquela caixinha de pergunta, uma das caixinhas de perguntas que eu coloquei no Instagram lá, da ideia aí de assuntos e tal, teve uma pessoa que falou, falar sobre o fruto do Espírito Santo, sabe? A gente não consegue ouvir. Então,
há toda uma relação entre o fruto do Espírito Santo e a tua forma de viver, assim. Viver, dormir, alimentar e tal, pá. Total. Porque se eu durmo pouco, eu acordo mais estressado. Se eu me alimento mal, eu fico mais estressado. Então, tipo, talvez não É um ciclo, né? É um ciclo. E aí eu não vou ter temperança, eu não vou ter domínio próprio, eu não vou ter... Tá ligado? Cara, e você precisa compreender e como você vai reagir aquele dia. Porque, por exemplo, não é que o dia amanheceu ruim, que você não amanheceu bem, que esse vai ser o último dia da tua vida. Eu costumo dizer até pra minha esposa, quando a gente conversa com alguns jovens também, eu falo, cara, se o dia não tá bom, fica tranquilo, leva o teu dia no modelo como você, por exemplo, eu fui jogador de futebol, tinha dia que nada saía, ia tentar um passe de 1 metro e errava. Eu tô nesse daí. Falava, mão, a vida inteira, né? E aí eu olhava assim, e eu olhava assim e falava, hoje não é o dia. Eu olhava pra mim e falava assim, hoje não é o dia de eu tentar um drible diferente. Hoje é o dia de eu fazer o feijãozinho com arroz. Então esses dias que não são tão bons, são esses dias que a gente vai fazer o feijãozinho com arroz. Levanta, faz devocional, se alimenta, etc. Não entrar em assunto polêmico, evitar de puxar assuntos que você... Porque aí você vai levando o dia leve. E às vezes no dia... Dá uma reviravolta, você fala, mano, acordei, puf, coisa aconteceu, hoje o dia tá diferente. Porque esse cenário, ele vai se mudando. Bastou você sair na rua, às vezes aconteceu alguma coisa que, cara, você fala assim, mano, Deus me livrou de uma parada aqui, velho. Ou então não, alguém passou de carro tirando um filho, te xingando, você fala, tá vendo? Pô, aí você já quer aloprar. Então, existe o princípio do consciente e do subconsciente. É uma decisão. Eu decido conscientemente a ter um estilo de vida diferente. Isso vai alimentando informações a nível subconsciente. Quando existem essas emoções mais à flor da pele, mais afloradas, que a gente é necessariamente levado a tomar uma decisão de supetão, vamos dizer assim, o que está no nosso subconsciente, ele vem à tona. É o que vem, Ou você vai xingar, ou você vai falar assim, cara, bateram no meu carro. Alguém machucou, cara, estão precisando de ajuda? Você vai ser a pessoa que vai agredir ou você vai ser a pessoa que vai, primeiramente, entender a situação e depois... Acho muito maneiro isso, da gente lidar com o nosso dia. O dia, falando em questão de vida, né? Sim. O dia de forma estratégica, assim. Cara, eu não acordei bem. Mano, tá. O que eu faço quando eu não acordo bem? Eu gosto muito de uma frase... Não é Olavo de Carvalho. Não sai da cama, né? É o quê? Não sai da cama. Eu não acordei bem, não sai da cama. Sai da cama. Não, eu acho que é Olavo... Não é Olavo de Carvalho, enfim. Que fala assim, quando a gente tá cansado, a gente descansa, a gente não desiste. É isso. É isso. Eu sou fissurado por essa frase, sabe? E essa frase tem ecoado, assim, pra mim. Tipo, vão ter momentos, mano, em que você vai acordar cansado. E nesses dias você descansa, você não desiste. E como é que você descansa? Mano, você descansa acreditando de que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Eu ouço muito o pastor Paulo Borges Júnior, ele fala sobre isso. Essa parada, tipo assim, cara, tô cansado, vou tirar férias. Ele falou que ele não tira férias, ele nunca tirou férias. Porque o conceito de férias significa que você é um servo, digamos, você é um servo, trabalhou, né, passou meses em cima de meses ali, prestando um serviço, recebendo algo em troca, e aí agora é o meu direito de descansar. Então vou tirar as férias. E o que acontece nas férias normalmente? Na saída, o moleque já toma uma taca porque fez coisa errada. Desaforou a mãe, já leva uma peia. E aí vai castigo. chegar sorrindo. Isso é uma história que eu contei da única vez que eu levantei a mão pra minha mãe. Misericórdia. Nós estávamos indo pra Porto Seguro, mano, de carro. Meus pais eram doidos, cara. Faziam umas viagens estradinha assim, boa, viu? gigantesca com eu e meu irmão de carro e tal, pai. E carro ano 90, né, mano? Não é os carros de hoje em dia, né? Aí, a gente, numa estrada que só tinha bananeira, Zé. Só tinha bananeira na estrada. No momento que eu levantei a mão pra minha mãe, Deus plantou uma goiabeira. Toma. Foi no momento, um anjo plantou uma goiabeira, assim. Meu pai parou o carro. Calma aí. Saiu do carro, me tirou. Me deu aquela coça bonita que a gente ganhou. Natural. Entra pro carro, meu pai entra e ele fala: e vai continuar sorrindo porque nós estamos de férias. E aí eu... Mano, era esse o nível. Tá de férias, então tem que sorrir, né? Aí tu já arrebenta a alimentação porque tu tá de férias. Cara, tudo. já entra no fluxo de férias geral, né? Férias de Deus, férias da dieta, férias de Deus. Tô de férias, eu posso comer besteira, vou beber refrigerante, comer salgadinho. Então, assim, eu acho massa esse conceito dele, porque, assim, eu não sou servo, eu sou filho. Então, filho não faz serviço, filho trabalha. Fantástico. Então, o trabalho é igual Deus.
Jesus falou o quê? Meu pai tá trabalhando até agora, então eu também tô trabalhando. Isso. Então, como somos filhos e nós trabalhando, esse dia não tá legal, normalmente o que a gente faz? Não vou pra academia, e dá desânimo, dá descanso. Cara, eu sou filho, eu trabalho, então não tá legal hoje, levanta. O meu conselho, levanta do mesmo jeito, vai lá, mesmo sem querer, mas faça. Faz o feijãozinho com arroz ali e vai tocar. Evite né? Eu vou te sair para descansar um pouco com minha família, eu vou aproveitar um momento, né? Não vou tirar férias no sentido da palavra, vou descansar com a minha família. Cara, o teu corpo continua sendo o mesmo. Aquele templo do Espírito Santo precisa ser cuidado, precisa ser bem alimentado, você tem que levantar de manhã, fazer o mesmo esquema, porque é melhor do que você levantar na beira da praia e dar aquela corridinha. Exatamente. Então, a galera inverte o negócio, estilo, né? De vida, né? Você busca isso. Então, eu até observo isso, porque, por exemplo, hoje a gente tem visto muitas pessoas sofrer com problemas psiquiátricos, psicológicos pesados, principalmente assim, os workaholics da vida, né? As pessoas que muitas vezes entram numa vibe de tipo assim, eu preciso conquistar. Cara, eu acho que existe tempo pra tudo debaixo do céu, né? A gente precisa administrar bem isso. Então, por exemplo, minha esposa tava de resguardo em casa, ela falou assim, amor, eu gosto de esporte, então eu joguei futevôlei, e aí ela falou, vamos treinar um beach tennis junto. Eu falei, tá aí, cara, tenho certeza que a gente vai se curtir nessa pegada. Tá se entregando mesmo, né? Mas o que acontece? Cara, a gente se conectou, porque é um esporte que se eu for levar ela pro futevôlei, ela não vai conseguir em 3 meses, 2 meses brincar comigo, jogar comigo. Mas o beach tennis a gente já jogava, porque toda vez que a gente vai pra praia, a gente já tem nosso kit praia. Que é o quê? Frescobol. Leva o frescobol ali, às vezes leva uma bolinha, mas no geral mais o frescobol e tal. Ou seja, a gente já tem esse clima, a gente já desenvolve esse ambiente de, vamos pra praia, caminhar na orla, vamos cria ambiente de conexão, pega uma bicicleta, vamos atravessar a cidade de bike. Eu acho que isso é legal. Sabe que isso é um bagulho maneiro? Porque, tipo assim, muita gente se justifica, tipo, mas eu não tenho dinheiro pra fazer uma academia, eu não tenho dinheiro pra pagar um beach tênis. Mano, mas tu pode dar um rolê na rua, cara. Com certeza. Tu pode dar uma volta no quarteirão, mano. Tu pode, sei lá, tô vendo ali a Glaucia ali com a Angelina brincando. Mano, tu pode ter esse momento. Vai pro chão. Teu filho, por exemplo. Eu, às vezes, eu me percebo assim. A gente tá nisso, vivendo isso aqui tudo, né? E aí a gente tem que estar muito mais conectado do que a gente sempre esteve. Tu tem que estar o tempo inteiro produzindo conteúdo, tu tem que estar... E os moleques são fogo, porque eles... O tempo inteiro já junto, manda isso, manda aquilo, cadê o negócio e tal? E aí às vezes eu vejo, mano, o Isaac ali brincando, aí eu paro, mano. Eu desligo, eu boto o telefone de lado e eu falo, cara, eu vou pro chão com meu filho. Porque eu vou perder, se eu não tiver esse momento aqui, eu vou perder isso daqui. Vai passar esse momento, sabe? E tipo, esse negócio do corpo não parar é muito maneiro. Eu não consegui isso ainda, mas o apóstolo Fedberry, que Deus o tem, ele faleceu agora na pandemia, era o pastor da igreja da Rua Azusa. Ele era muito amigo nosso, né? E aí ele dormia, mano, com o telefone longe assim da cama, mas o telefone tocando a Bíblia no áudio. E aí, uma vez eu perguntei, porque eu falei, mano, como é que você consegue dormir com a mulher e tal, pá? Aí ele falou assim, Gabriel, entenda algo. O meu corpo dorme, o meu espírito não. Uau. Então o meu espírito, enquanto eu tô dormindo, o meu espírito está aprendendo. Aí ele falou, já aconteceu diversas vezes comigo que eu tô no meio de uma conversa, no meio de uma pregação, e simplesmente me vem um versículo na cabeça assim, e aí, tipo assim, depois eu fico tentando resgatar. Cara, quando que eu li isso, né? Não, eu não li. Eu ouvi. Então, tipo assim, a gente pode não crer na questão mística e tal, mas eu creio nisso tudo, cara. Da forma com que você se movimenta para o alimento, da forma que você se movimenta para o outro, da forma com que você se movimenta para a Bíblia, sei lá o que a pessoa lê, o Corão, ou o livro O Evangelho segundo Allan Kardec, ou, enfim, não sei, o livro dos orixás e tal. A forma com que você se movimenta para aquilo que é o teu espiritual determina todo esse contexto da forma como você vai encarar o mundo, sabe, mano? Cara, isso é muito forte. Eu costumo dizer que a gente precisa ser intenso e intencional.
Uau. Eu preciso ser intenso nesse entendimento. Cara, o que eu quero? Mano, então eu preciso ser intencional. A minha decisão é, eu preciso mudar meu hábito alimentar. Eu sei que eu tô aqui, mas eu quero chegar aqui. Qual que é a rota que o GPS traçou? Mano, nesse meio de rota, eu preciso ser intencional em todo tempo, até criar um novo hábito. E esse novo hábito, ele vem com essas decisões. Poxa, então antes eu acordava 6 horas, ou então eu acordava 8, cara, e já ia direto ao trabalho. Mas se eu simplesmente crio uma nova rotina de dormir mais cedo, eu consigo acordar um pouco mais cedo para dar uma caminhada. Pô, Fábio, mas eu não vou virar fisiculturista caminhando. Sim, mas pelo menos você está fazendo um exercício. E isso vai trazer outros benefícios que talvez você não vai virar fisiculturista mesmo, mas de fato você vai trazer outros fatores que são mais importantes. Então você ser intencional nessas mudanças de hábito, tem muita gente que fala assim, e o chazinho, ou melhor, e o shot de limão no café da manhã, no jejum, ou aéreo jejum. Água com limão de manhã emagrece. Água com limão e mel. Aéreo jejum. Limão salgado. Mas o mel vai engordar, mano. Aí o que acontece? As pessoas começam a criar modelos, eu até brinco e falo assim, cara, as pessoas estão tentando criar a roda já existe há milênios, a gente nem sabe quem foi o detentor da patente, mas uma coisa é certa, a roda já foi criada. E muitas vezes a rota do emagrecimento é você ter esse equilíbrio alimentar e trazer bons hábitos. Seja dormir, seja se exercitar, que é um hábito que vai, além de favorecer a perda de peso, o controle de peso corporal, mas vai trazer a sensação de bem-estar, uma endorfina após uma boa corrida, um exercício físico que você fala, mano, hoje eu mandei bem, consegui bater meu tempo, então eu fiz alguns gols no futebol. Então tudo isso vai trazendo benefício, o teu corpo vai só somando. Então você consegue controlar mais suas emoções com relação a isso, e isso vai favorecendo para um estilo de vida mais salutar, né? Mano, em relação a essa questão do bem-estar, assim, a gente já tem um tempo, na verdade, inclusive acho que tudo começou com, eu acho que foi em Harvard, né, que inventaram a matéria felicidade, e aí depois algumas outras faculdades reproduziram isso. Essa questão do bem-estar. O cara se preparou, velho. O cara tá gabaritado, irmão. Tá de Harvard. Pensando que... Aí a gente teve, acho que na USP também, não, foi na Unicamp, um negócio assim, e algumas outras faculdades, enfim. O Marcão me falou que... Mano, o Marcão, ele tá querendo ganhar ponto com o nutricionista, mano. Tá tomando água aí, velho? Mano, ele tá com uns 15 bagulho de água aqui embaixo, tá ligado? 15 litros de água. 12 litros. Ganhar um ponto, né? Vamos ver. Vai que chega até em relação aquela patrocinada. Mesmo, água na caixa. Em relação a essa questão de felicidade, o Marcão outro dia comentou comigo que parece que a Espanha hoje é em alimentação é considerado um país mais saudável. O país mais saudável do mundo, isso. Se alimentar saudavelmente. Não, é claro que não é certo isso, mas você tá em vias de ser alguém mais feliz? Cara, isso é forte. Há alguns anos era a Itália, né? Agora a Espanha. A Itália, alguns anos foi a Itália. Vamos comer massa, mano. Pizza, mano. Mas é o estilo alimentar, a dieta do Mediterrâneo, que é uma alimentação que a gente às vezes até consegue manter legal aqui no Brasil também. Uma coisa é fato, assim, se a gente pega o conceito de saúde pela OMS, não é a ausência de doença, é o completo bem-estar físico, emocional. Então, quando a gente associa ser feliz, é um ponto, né? Mas a gente precisa elencar como é o formato do nosso corpo. Então, existem as emoções, existe a relação do corpo. O fato de você buscar ser mais saudável, isso te ajuda anos-luz, mas não garante 100%. Por exemplo, recente até fiz questão de dar um entendimento a respeito da Espanha, que foi o terceiro país que na pandemia teve maior crise de ansiedade e insônia. Por quê? Obviamente, assim como no Brasil a gente criou um hábito lá, eles também cultivaram um hábito durante esse processo da pandemia. Então, cada um reagiu de uma forma. E uma coisa que é fato, a alimentação, ela te ajuda? Muito. Porque é como se você tivesse um estilo que o teu corpo foi criado para ser desenvolvido e você manteve aquele estilo. Então, isso te ajuda para você ter uma sensação de bem-estar. Falei da triptofano, né, que auxilia na liberação de serotonina, que é um hormônio associado a bem-estar. Então, uma das coisas que a boa nutrição favorece, sim, mas eu não diria que é só isso. Eu diria que existe a qualidade do sono, a gente brincou aqui da hidratação, do esporte. Então, se a gente olha, por exemplo, no Brasil, nos últimos anos, a crescente prática esportiva
vem cada vez mais chamando atenção. Academias para tudo que é lado, boxe de crossfit, futevôlei, beach tênis, futebol, uma série de esportes que estão sendo praticados. Mas a gente vira ansioso, mano. Olha Só fita. que e tem um detalhe, o Brasil tem crescido cada vez mais em níveis de obesidade e sobrepeso. Que fita. Parece que não fecha a Como conta, que né? como que cresce a quantidade, né? O número de pessoas que estão voltando, né, para o esporte, focando nisso, e a gente chega no primeiro lugar em ansiedade, e aí a gente vai para a Espanha, que é um país que está em primeiro lugar em questão de ser um país saudável, e aí fica em terceiro em ansiedade no meio da pandemia. É tão incoerente, parece, loucura, mano. Os negócios, mas eu acredito que vai muito da informação, cara, dessa loucura que a gente está das redes sociais e tudo mais, porque você não observa uma pessoa que consegue passar, às vezes, 1 ou 2 horas longe do telefone. Então, E já existe CID sobre isso, né? É mesmo, cara? Já existe Já tem um CID sobre a isso? dependência Uau. de rede social. Caraca! É. Então, assim, alguém traduz para mim um CID, por favor? CID Eu conheço o CID só da Era do Gelo. Fala pra ninguém. Com relação à doença. Então, toda vez que você vai ao médico, ele identificou um padrão de Acho que é doença Código específico. Internacional de Doença, algo acho do que é gênero. isso, Código Internacional. Toda vez que você vai ao médico, ele vai identificar. Ó, fulano tá Isso. com uma doença tal. Então, ele vai colocar a numeração do CID, às vezes, Entendi. pra identificar. Então, assim, eu vejo que a galera não consegue. Não consegue. E eu já recebi muita bronca não só de gente por aqui, sabe? Mas de outros. Que fala, mano, pelo amor de Deus, atende essa bosta desse telefone. Responde as mensagens. Eu, agora sim, tô me tornando um Digital CID. influencer. Tô me tornando, Eu tô sabendo que é um influencer agora. tô me tornando um CID, mas eu era muito largado disso aqui, cara, assim, e é aquele bagulho, aí quando você começa a ficar demais, é o tempo todo vendo muita coisa, é muito rápido, o vídeo de 30 segundos, 40 segundos, de 1 minuto, 15 segundos, eu acredito plenamente que essa ansiedade vem disso. Sim, isso é tão louco que, por exemplo, quando você tá no YouTube, por exemplo, e aparece ali 5 segundos, você fica desesperado por 5 segundos passar, cara. E aí você vai ver lá atrás, você fala, mano, quantas coisas eu já perdi, muito mais do que 5 segundos. Não, você quer ver só fazendo como é que é? aleatória. Você lembra quando você teve o seu primeiro celular, smartphone? Eu A lembro. gente tinha o 3G. Tinha a brincadeirinha da... Não, esse daí era o Nokiazão. Esse era mesmo, pô. É isso, a Esse cobrinha. era tacar, pegar no olho e mata, tá ligado? Aí a bateria caiu, o negócio assim, mano. Tá maluco. Mano, a gente tinha o 3G. E a gente esperava carregar as coisas. Naquela época tinha 3G? Não, Não, depois, G. mano. Não, depois. Aquilo ali tinha- acho que nem tinha G ainda. Aí a gente esperava. Hoje em dia a gente tá no 5G. E se demora menos do que... Aí lá no Google mostra, né? Ele gerou 87 mil resultados em 0,4132 segundos, assim. Aquilo ali é a demonstração do quanto a gente... Um negócio que tu falou sobre processo. O que eu acho aqui nisso daqui? Aí tu citou, por exemplo. Mas eu não vou virar fisiculturista. Mano, eu vejo, por exemplo, hoje... Eu comecei o projeto do triatlon na minha vida. E aí eu fico vendo a galera do triatlon no grupo, que eu faço parte, da assessoria que eu faço parte. E aí você vai ver as provas de triatlon. E aí você fala assim, mano, eu tô muito longe, tá ligado? Anos De chegar luz. nesses caras, anos-luz. E aí É um eu processo, acho que o que a galera faz? A galera se frustra ao invés de usar isso como motivador. motivação. É tão interessante você falando isso, porque a gente tá morando distante, é amigo já de longos anos aí, e a percepção que a gente tem de vida é muito parecida. Também é um desafio que eu me busquei a fazer, né? É uma coisa que Triatlo também? Triatlo. Mas tão longe, Parabéns muito pra longe. vocês. Tô Parabéns muito pra longe. vocês, cara. Só que pra você ter ideia, há pouco tempo atrás eu corria 3 km. Olhava pra galera correndo 10. Aham. Postava lá 16. Eu falava, caraca, irmão. Nossa, tô muito longe. Não vou dar conta, cara. Aí corria 3,5 já. Chegava lá em casa e falava, amor do céu. No meio do caminho, no terceiro quilômetro, na cabeça já falou assim, para. Pra que você tá fazendo isso? E eu ficava na minha cabeça, poxa, se eu conseguisse correr até tal trecho, eu ia fazer 10, fazer 12, fazendo isso aqui. Mas não conseguia. Minha mente queria e me parava. E aí... Um amigo me ligou e falou assim, igual uma vez a gente correu, ele falou assim, aliás, inclusive quando a gente foi correr, eu também não aguentei acompanhar o barro. E aí esse amigo me ligou e falou, Fabinho, vamos treinar junto, eu bora e tal. Cara, aí quando chegou no 7º quilômetro, 7,5, eu falei, ué, eu passei do 3, irmão. Olha que massa. Aí eu falei, pô, agora eu rompi a barreira dos 3 quilômetros, já tô no 7. Aí já liguei pra ele e falei, cara, agora eu preciso correr 10, que já tá correndo 21, né? Aí eu falei assim, pô, passei do 7, fui treinar essa semana 7. Ou seja, a gente se limita
muito naquilo que a gente, cara, não entende ainda do como pode ser o próximo passo. Mental, mano. E a barreira mental, porque eu sempre falei assim, cara, o Ironman pra mim sempre foi a competição mais louca da vida. Sim. Que é você se submeter a uma série de treinamentos por um tempo muito longo. Mano. Então isso é pesado, só Não, que é um o cara- desafio muito louco. O cara que bateu o recorde agora em Kona, ele fez em 7 horas e 13, eu acho. Mano, são 7 horas e 13 praticando exercício ininterrupto, mano. E aí o cara falando assim, dando entrevista no final, ele falou assim, que o cara perguntou sobre a alimentação, porque há toda uma estratégia, Sim, né, de alimentação durante a prova. Aí ele falou assim, chega um momento que você tá vazio e não tem o que você coma, o que você beba. Que consiga Não tem, é repor. vazio. Eu acho isso, eu não vou conseguir. Aliás, não vou conseguir não, mas não é o meu objetivo de vida fazer o Ironman. Eu quero fazer o meio, que é o 70.3, Legal. que é o meio Ironman. Não tem nem joelho pra fazer o Ironman inteiro, tá Eu ligado? descobri isso no 3º quilômetro. Falta 21. Mas o que eu acho louco é assim, eu queria no início correr 10 quilômetros. Aí depois eu comecei a correr 15, e aí depois eu fiz a meia maratona. E aí, tipo, a meia maratona, eu falei assim, cara, que corrida maneira. E aí eu, meia maratona, meia. Aí veio a pandemia. E aí, eu engordei mais de 10 quilos. E aí veio gravidez da Mariane, gravidez de risco, mudança pra cá, e não sei o que, Isaac e tudo. Aí quando eu voltei, eu falei assim, cara, não, eu quero colocar algo a mais, porque eu não quero permanecer naquilo que eu mesmo já fiz. Eu quero... Então, tipo, será que a gente às vezes não deixa de se desafiar e aí é por isso que a gente não rompe? Eu lembro de um amigo meu que fazia isso. Ele sempre falava o seguinte: ele queria passar no concurso para Polícia Civil. Ele falava que estudava para delegado. Não vou passar para delegado, vou passar. Aí na hora de fazer a prova, ele se inscreveu para escrivão. Falei, tá doido? Ele falou, não, me preparei ali porque eu sei que agora eu vou conseguir. Sim. Então, é isso aí. Você por mira exemplo, no cara, céu, atinge no teto. eu vou tentar 10 quilômetros. Vou tentar 10, não, eu quero correr 10. Treina para 10, no dia da inscrição você vai se inscrever para 5 quilômetros. Isso. É muito louco e isso. termina com êxito, feliz, dá satisfação. E aí daquilo que você ir fez. dando esses passos, Sim. né, cara? Sim. E outra, porque a primeira vez que eu corri os 10 quilômetros, isso há alguns anos atrás, minha mãe me convidou, falou assim, filho, vamos correr os 10 quilômetros. Eu falei, não, vamos correr 5 quilômetros amanhã comigo e tal, não sei o quê. Eu, sem preparar, fui pro 5. Aí chegou lá, mano, um dia bonito pra caramba, temperatura Brasília, vocês conhecem, sabem que é seco, mas tava um dia, aquele sol bacana. E aí, vambora. Quando eu vi o pessoal lá na esplanada, eu falei, acho que o trecho dá pra esticar um pouquinho mais. E aí, na volta, eu fui olhando o semáforo da rodoviária, abria, fechava. Isso de longe eu consegui enxergar. Eu falei, cara, se ele fechar, se ficar vermelho, eu paro, eu vou caminhando até o final da corrida. E aí, na hora que eu tô chegando, ele, verde. Eu falei, nossa, mano, a subida da rodoviária. E aí, fui pra subida. Quando eu olhei o McDonald's chegando, eu falei, cara, tá logo ali, mais 200 metros eu chego. Esse cara me ligou um dia e falou assim, mano, vamos correr amanhã? Tu lembra disso? Lembro. Vamos. Como é que é o percurso? Não, acho que tem 13 e 8 quilômetros. 6, sei lá. Eu falei, não, acho que os 6 dá pra encarar. Sem treinar, né? Eu falei, dá pra encarar. E fomos pro 6. Foi. E ele foi no ritmo dele, já tava treinando. E eu, aventureiro, fui acompanhar meu parceiro ali e tal. E ele foi embora. E eu tô vendo a corrida e tal, e as plaquinhas. Daqui a pouco eu olho e falo, meu irmão, tô vendo a galera já com medalha pendurada. Ou eu tô correndo muito lento, ou eu tô errado, velho. Quando eu olhei, eu tava no 9º quilômetro. Foi. Aí eu falei assim, caraca, irmão, tô quase finalizando. Aí deu uma dor de barriga, parei na hora e tal. Mas por quê? Por que eu tô citando isso? Às vezes a gente se limita tanto a nossos fatores emocionais. Você fala assim, mano, vou estudar pra essa prova. Cara, não, tu pode ir muito além, velho. Sim. Aquilo que tu acredita que você é, você pode ser. Se tu quer correr um Ironman, mano, ainda tem a limitação física, ainda tem a limitação de treino. Cara, coloca na tua cabeça que tu vai conseguir. Depende muito do que você coloca no teu coração e fala, vou até o final. A Bíblia fala isso, né? Aquilo que o homem acredita, isso ele é. Aí é claro que a gente não vai entrar numa teologia triunfalista aqui, mano. Você endemoniado que tá achando que a gente vai entrar nessa teologia. Não é isso. Fica tranquilo. Mas, mano, eu acho que tá tudo interligado, assim. A nossa vida, alimentação, esporte, família, tudo. E é lindo, mano. É lindo ter esse papo contigo. Eu fico feliz que a gente consiga... Bom demais, mano. Perfeito. Que a gente consiga trocar isso, essas experiências, assim. Eu fico muito feliz que a gente consiga olhar pra isso tudo e a gente ver que, tipo, mano, Deus não fez a gente um robô.
que só se movimenta em uma única direção e tal. É tudo, mano. É tudo na tua vida. A pessoa crê em energia. Mano, você vai ter que movimentar a tua energia, Sim. você vai ter que movimentar a tua alimentação, você vai ter que movimentar o teu espiritual, a tua família, tudo assim, ao mesmo tempo, mano. Obrigado, Fabião. Cara, eu que agradeço. Você é um irmão pra mim, né? Já falei isso várias vezes. E ter a oportunidade de estar aqui pra falar pra vocês, compartilhar um pouquinho daquilo que, né, a vida inteira eu tenho estudado aí, já nos últimos quase 10 anos aí, é algo que me encanta, né? Então, assim, ter essa oportunidade é bacana e prestigiá-los aqui nesse princípio, Que né? maneiro. Tenho certeza que isso aqui é só o começo daquilo que vai acontecer nessa jornada de vocês. É o começo, cara. Todo começo ele tem um processo. Vocês estão aqui. É isso. Não, Vocês vão chegar aqui, mano, cara. valeu também. A rota já está desenvolvida, Deus está com vocês, a gente vê esse empenho, vocês estão sendo intencionais, Isso. intensos. Intenso. Cara, vocês vão chegar onde vocês menos esperarem, Deus vai colocar num lugar completamente diferente, um cenário muito maravilhoso. É isso que eu torço por vocês aí também. Bom demais. Irado. E tamo junto. Você não se esqueça, se você não fez até agora, vai lá embaixo, se inscreve no canal, dá o seu joia, deixa seu comentário, bota lá, fala, Fábio, achei uma bosta o que tu falou. Gabriel, cala a boca, deixa o Fábio falar mais. Marcão, Parabéns, você tá Marcão, demais. Comenta Fala mais. alguma coisa, manda lá pra quem você acha que precisa ouvir isso daqui. Pra quem você acha que não precisa ouvir, manda também. Pra poder Compartilha pra Deixa divulgar. cada um ter sua experiência. Nós estamos aí no desafio de chegar a 1000 inscritos. 1000 Gente, inscritos. falta pouquinho, não falta pouco? Quando a gente chegar a 1000 inscritos, a gente vai chamar a Angelina. A Angelina vai dar uma entrevista pra gente. A Angelina já tá bolada ali. Tá Obrigado por você estar aqui com a Valeu. gente. Muito bom te Valeu. ter aqui. É isso. Valeu. Vamos pra cima. Valeu, gente.